e qual o direcionamento. Então, primeiramente, a primeira coisa que você precisa saber sobre uma redação é que você deve conhecer o modelo de redação da faculdade que você vai prestar. Aqui o nosso foco é no Enem. Então, o Enem ele é uma dissertação, não pode levar em consideração a primeira pessoa. Então, a gente deve saber o que o Enem busca, certo? O que o Enem procura. A redação do Enem, ela tem que ter o que fazer, como fazer, onde fazer, quem vai fazer e uma solução para o problema. Ele te dá um problema, você deve saber abordar o problema, discutir sobre o problema e solucionar o problema. Ler atentamente as redações máximas dos vestibulares. O que o aluno deve fazer? Buscar redações antigas que tiraram pontuações, por exemplo, no Enem a gente leva em consideração as redações 900 e 1000. Saber entender a estrutura que aquele aluno usou para que ele conseguisse tirar a nota 1000 é muito importante. Quais foram os argumentos utilizados para ele? Qual a estrutura do texto dele? Tópico frasal, vocabulário. O aluno precisa ter o hábito de ler redações antigas. É o aluno que quer fazer Enem, que quer fazer FUVEST, que quer fazer Unicamp. Ele precisa saber entender a redação daquele vestibular. E para entender a redação daquele vestibular, ele precisa ter uma noção das redações que zeraram e das redações que tiraram nota máxima. É claro que você não vai ficar lendo todas as redações que tiraram, por exemplo, 100 no Enem. Mas você ter uma ideia do que você não pode fazer é muito importante. Por isso, também saber ler essas redações. Verificar a obrigatoriedade de colocar título na redação. Algumas redações exigem o título. No Enem, não. Eu nunca coloquei título na minha redação do Enem, porque são 30 linhas. Eu escrevo muito, então o título para mim eu pulava. Então, eu sempre. Alguns alunos gostam de colocar título e sabem colocar título, mas você também tem que saber relacionar o seu título com o texto. Então, não adianta você descrever uma redação show e o seu título não tem nada a ver com aquilo. Então, se não tem necessidade de colocar título, não tem por que você colocar. Agora, se é obrigatório, salvo engano, na redação da FUVEST, é obrigatório colocar título. Então, você tem que colocar. Ler atentamente, o aluno precisa ler atentamente os textos de apoio e relacionar com os elementos externos, ou seja, toda redação, toda proposta de redação, ela vai te dar textos de apoio bem embasados. No Enem, eles fornecem muitos dados, textos de livros. Na FUVEST, os textos são mais abstratos, podem colocar textos de obras literárias, e você tem que saber relacionar aqueles textos, aquelas produções que estão sendo fornecidas com elemento externo, e não copiar aquilo na redação. Lembrando que copiar a coletânea você perde nota. Então, saber não copiar, mas sim observar, saber relacionar bem aquele texto dentro da redação é muito importante. Tenha frases chaves para iniciar bem a argumentação. O que é ter frases chaves? Muitas redações hoje em dia, você consegue usar uma mesma iniciação. Muitas pessoas conseguem iniciar uma redação somente com contexto histórico, por exemplo. Então, tem gente que vai conseguir escrever redação só com base em contextos históricos, outras só com bases literárias. E aí você entra as frases chaves, que são aquelas frases que você vai sempre utilizar para construir o início da sua redação, ou então aquele tópico frasal que vai estar no segundo desenvolvimento. Selecione argumentos de autoridade. O que é selecionar argumentos de autoridade? Exemplificação, comparação de fatos históricos, dados de fontes seguras e elementos de causa e consequência, ou o que a gente chama de causa e efeito. O que são elementos de causa e efeito? Tudo o que acontece dentro de uma sociedade, por exemplo, a pandemia do coronavírus, o fato de não existir vacina para todo mundo na pandemia do coronavírus. Isso tem uma consequência para a sociedade, certo?
O fato de não haver saúde para todos, o fato de o SUS ter falhas, isso tem uma consequência para a sociedade. O fato de não ter, né, quando pega a questão do idoso, o fato de não ter todo o amparo para a questão idosa no Brasil, isso tem uma consequência para a sociedade. Toda redação, normalmente, pelo menos no Enem, é uma relação de causa e efeito. Quando a gente pega outras redações, a gente foge um pouco disso. A redação da USP, da Unicamp, às vezes foge um pouco dessa relação de causa e efeito. Mas do Enem é relação de causa e efeito. Exemplificação, trazer exemplos de fora, exemplos contemporâneos, exemplos de livros, de obras literárias, exemplos históricos, para fazer uma analogia com o tema que está sendo levado em consideração é muito importante. Dicas número 2. Tenha o hábito de reescrever a redação que foi corrigida. O maior erro dos alunos hoje em dia é não reescrever a redação. Você fez uma redação na semana 1. Aí na semana 2, você recebeu aquela redação com 5. Aí você olha para aquela redação, aí você fala assim: ah, tá bom, 5, vou fazer outro tema e vou melhorar. Não. Você vai olhar para aquele tema que você escreveu. Você vai ver o porquê que você tirou 5. Qual foi o comentário da sua redação? E você vai reescrever aquele tema, reescrevendo e corrigindo aquilo que você errou. Você vai fazer isso no máximo umas 3 vezes. Eu recomendo fazer 3 vezes. Pegou uma vez, viu que errou, pegou a segunda vez, não está com uma nota tão boa, refaz de novo. Entenda qual é o seu erro, onde você está errando. Pergunte para o monitor: o que eu estou errando? Eu estou errando no meu tópico frasal? Eu estou errando na minha argumentação? Eu estou errando na pontuação? Se for gramática, onde estou errando em gramática? Estou precisando fazer exercício de gramática. Pega a lista de gramática para fazer. É assim que você vai melhorar a sua redação, a sua escrita. Coloque cronômetro para fazer a redação semanalmente. Você precisa ter o hábito de fazer a redação toda semana. Então, 1h30 é o que eu indico para a redação do Enem. Outras provas não. Então, professora, hoje é quarta-feira, é meu dia de fazer redação. Toda quarta-feira você vai sentar na sua mesa de estudo, vai colocar o tempo e vai fazer a redação naquele tempo. Vai tentar trabalhar aquele tempo para que no dia da prova você não perca tempo. Tenha hábitos de leitura. Nenhum aluno consegue ir muito bem nas redações se não tem o hábito de leitura. Você precisa ter argumento. Redação é argumentação. Eles esperam que vocês dialoguem. O corretor ele sempre vai esperar uma dialogação com o tema. Vai esperar que você relacione o tema. E para que você relacione bem o tema, você precisa ter conteúdos. E você vai ter conteúdo a partir de leituras. Eu sei que muitas vezes a gente acaba lendo muito livro do cursinho, fica cansado. Mas só de você conseguir ler obras literárias clássicas dos vestibulares, você já consegue ter boa argumentação, desenvolver o seu senso crítico para que você escreva bem uma redação. Faça as redações semanalmente e tire as dúvidas na monitoria. Não fique com dúvida em casa. Procure saber com a monitora onde você está errando. Busque ler jornais semanalmente e estar atualizado do que está acontecendo. A maioria das redações, e não só das redações, nas provas que vão envolver atualidades, questões contemporâneas, elas envolvem acontecimentos mundiais, questões pandêmicas, a questão do idoso, a questão LGBT. Isso são temas recorrentes. Hoje em dia está em alta democratização, temas relacionados à deficiência. Então, você precisa estar atualizado do que está acontecendo no mundo. Não precisa sentar na frente do Jornal Nacional e assistir 1 hora de Jornal Nacional por dia. Mas, por exemplo, busca um jornal que você gosta de ler. Tem vários jornais que são legais, que tem uma boa argumentação. Ou então podcast do Spotify. Eu recomendo a leitura, porque a leitura vai melhorar o vocabulário de vocês. E leia semanalmente esses artigos. Leia, busque se atualizar, leia essa atualidade. Quando eu estava fazendo cursinho, eu gostava muito do... Ai, eu esqueci o nome agora, depois eu vou lembrar.
mas é o que tem o Ezinho. Eles traziam uma revista de atualidade muito legal e a argumentação deles era muito boa. Isso vai enriquecer muito o vocabulário de vocês, para que vocês tenham uma boa escrita. O primeiro ponto que a gente já argumentou acima é entender o tema de redação. Como que você vai entender bem o tema da redação? Você vai analisar a proposta. A primeira coisa que você vai fazer na sua prova, a primeira coisa é a redação. Você vai chegar na sua prova, você vai abrir, você vai olhar o tema. Depois que você lê o tema, você vai ler a proposta, vai analisar o cenário que aquela proposta se encaixa, certo? Por exemplo, a questão do idoso no Brasil. Onde se encaixa? O que eu posso usar para argumentar a questão do idoso no Brasil? Quais instituições estão envolvidas na questão do idoso? É só instituição familiar, instituição governamental? O que você vai envolver para argumentar a questão do idoso no Brasil? Por exemplo, uma outra questão muito em alta, a questão foi levada em consideração uma vez, a democratização do acesso à cultura. A democratização do acesso à cultura, o que, que ela envolve? Se você chegar numa prova e você ler o tema, escreva uma redação sobre a democratização do acesso à cultura no Brasil. A democratização do acesso à cultura, ela envolve escolas, ela envolve o governo, ela envolve uma instituição social, ela envolve a sociedade, ela envolve a família, porque tudo hoje em dia é cultura. Ela envolve a música que você escuta, o filme que você assiste. Então, até que ponto a sociedade consegue ter acesso à cultura? Até que ponto, por exemplo, a sociedade consegue ter acesso à música clássica, a teatros? Será que todo mundo tem acesso à cultura? Então, quando você for analisar um tema de uma redação, você tem que saber analisar muito bem a proposta. Você precisa ver o cenário em que ela está se encaixando. Vale para o mundo todo ou é só no Brasil que isso acontece? É só no Brasil que a gente tem o problema do idoso? É só no Brasil que a gente tem o problema da cultura? Não. Lá na China aconteceu uma coisa parecida e eu posso relacionar com a China. Como que a China trata o idoso? Como que o Japão trata o idoso? Então, saber essa relação, saber esse cenário, e por isso a importância da leitura, de ter o hábito de leitura de jornais, por exemplo, para que vocês entendam o que acontece no mundo, para que a hora que chegue numa redação, vocês consigam analisar o que aquela redação está te pedindo e desenvolver um senso crítico para dissertar sobre aquilo. Tente manter textos curtos na redação. O que, que acontece? Muitas pessoas, vocês vão enxergar aqui, ó, que eu tenho um período curto, são 3 linhas, certo? Eu estou falando, tente manter tantos textos curtos. Não escreva coisas ou argumentos que não estão relacionados ao tema. Pontuei. A redação precisa ter períodos curtos, no máximo 3 linhas, para que o texto fique mais claro e fácil de ler. Por quê? Se você escrever um texto, um parágrafo muito longo, sem pontuação, vai dificultar o entendimento. Como vocês são alunos de vestibular, vão prestar vestibular, normalmente vocês não têm o hábito de desenvolver texto muito longo, com uma escrita de fácil entendimento que vai fazer com que o corretor entenda e relacione aquilo. Um período de 6 linhas, ele é muito mais difícil de entender que um período de 3 linhas. Principalmente no Enem, isso é levado muito em consideração. Aí nós vamos levar em consideração. Parágrafo 2. Você desenvolveu o parágrafo 1, que é a introdução, e você vai para o seu D2, que é o parágrafo 2. Tópico frasal, uma linha, para estourar 1,5 linha. Vai desenvolver a argumentação. Primeira argumentação, 3 linhas, período curto. Segunda argumentação, 3 linhas, também finalizou. Certo? Coloca uma causa sobre aquilo. É assim que você vai criar um melhor entendimento na tua redação. Ela não pode ficar longa, ela tem que ficar curta. Os períodos, não a redação inteira, os períodos precisam ser curtos, ter no máximo 3 linhas para que o corretor entenda o que você está querendo dizer. Terceiro ponto. Os argumentos da redação
precisam ser bem conectados e abordados. É muito importante que o aluno saiba usar elemento externo. E o que eu falo quando eu falo que os elementos precisam ser bem abordados? Por exemplo, se você pega uma redação sobre a questão do meio ambiente, certo? Você quer falar sobre o meio ambiente. Aí você lembra que você assistiu uma série que falava sobre a questão ambiental, agora não vem nenhum em mente. E você quer colocar aquela série dentro da sua redação. Você pode colocar aquela série dentro da sua redação, mas você precisa saber relacionar essa série com um tema. Senão você vai causar uma falta de coerência muito grande e você perde ponto por isso. Então, assim, saber relacionar bem os temas, trazer para dentro da redação elemento externo, elemento de coisas que você acompanha, de série, de livros, de notícias, exemplos, é muito importante. Contexto histórico é muito utilizado. Hoje em dia, se cair, por exemplo, uma questão, uma redação sobre pandemias, o atual contexto das pandemias no mundo, você pode usar a gripe espanhola. É muito fácil introduzir uma redação de pandemia com a gripe espanhola, mas você deve saber relacionar muito bem, porque na gripe espanhola a gente tinha uma censura muito grande dos meios de comunicação. Então chegou um momento da gripe espanhola em que as pessoas não sabiam o que estava acontecendo no mundo, estava tendo a Primeira Guerra Mundial, certo? Ali no final, no meio do final da Primeira Guerra Mundial, teve o surto da gripe espanhola e muitos governos censuraram as notícias referentes à gripe espanhola, porque eles não queriam que as pessoas soubessem que os soldados estavam contaminados. Então, tinha uma censura. Hoje em dia, a pandemia ela está acontecendo, mas a sociedade ela tem um maior acesso à comunicação. Ela sabe o que está acontecendo. Então, aconteceu uma pandemia da gripe espanhola, a gente tem hoje em dia a pandemia do Covid-19, é possível relacionar as duas pandemias, mas saber contextualizar muito bem para que não fuja do tema, para que perca a coerência da redação e saia do foco. Então, é muito importante saber fazer essa contextualização. Quarto ponto. O aluno, ele não pode ser óbvio na redação. Muitos alunos, eles pensam muito rápido. Eles dissertam muito rápido. Eles já vão para a redação já com, eu quero falar sobre isso. Ele sabe o que ele quer dizer, mas ele não consegue contextualizar aquela situação, explicar o que está acontecendo para chegar naquela situação. Então, não é só falar que existe a pandemia, não é só falar que existe a questão do idoso, é saber relacionar a questão do idoso, relacionar a pandemia, trazer para dentro da redação contextos sociais que vão fazer o corretor entender aquilo que você está falando. Quando a gente pega, por exemplo, a questão da pandemia no Brasil, a gente tem vários nichos dentro da sociedade que a gente pode destrinchar. A gente tem uma classe social alta, uma classe social baixa, a gente tem aquelas pessoas de classe média. Então, a gente pode destrinchar. O que a gente tem? Uma parte da população que é a favor do lockdown, que diz que todos os comércios devem permanecer fechados e que podem ficar em casa e que discursam a partir disso dentro de casa. E a gente também tem aquele nicho populacional de pessoas que pegam o metrô, que são assalariadas, que precisam daquele dinheiro e que muitas vezes não tem como que fazer. Aí, indo mais além disso, a gente tem aquelas pessoas que nem entendem o que estão acontecendo, que estão localizadas lá na área rural e que talvez a pandemia não tenha afetado tanto aquele nicho populacional. Então, existem diversas maneiras de abordar a questão da pandemia para que você não seja lógico, óbvio, muito óbvio. Então, saber fazer uma boa contextualização,
Nós jovens, né, os jovens, eles gostam muito de filmes, de séries, a utilização de séries é muito bacana, a utilização de livros é muito bacana, mas saber relacionar muito bem esses temas é muito importante, contextualizar para que não seja tão óbvio. Esperar, o corretor, ele sempre vai esperar um engajamento sobre o assunto. Engajamento sobre o assunto não é opinião. Você não vai ter uma opinião sobre aquele assunto na sua redação. Na sua redação, você vai escrever e vai fugir da sua opinião. Primeiro, não importa se na redação não vai importar qual é o teu ideal político ou aquilo que você acredita, é aquilo que você sabe argumentar, contanto que você não fira os direitos humanos. Então, você precisa saber argumentar sobre aquele tema, saber discutir sobre aquele tema. E isso você só vai saber fazer se você ler atentamente as propostas de redação, se você tiver hábitos de leituras e vocabulário para discutir sobre aquilo. Por isso é muito importante que o aluno faça isso. Quinto ponto. A redação, ela, no caso do Enem, ela visa solucionar algo e discutir uma questão que está em pauta na sociedade. Todo ano a gente tem muita discussão sobre qual é o tema da redação. O tema da redação vai ser sobre pandemia. O tema da redação vai ser sobre meio ambiente. O Enem, esses últimos anos, ele trouxe alguns temas, mas que não fugiram, né? Mas que algumas pessoas não estavam esperando. Cursinhos muito, muito concorridos apostavam em temas e quando vê o Enem ia para um lado completamente diferente daquilo, certo? Então, assim, ele vai trazer questões que estão em pauta na sociedade e por isso que é muito importante o hábito de leitura, certo? Então, o aluno vai precisar saber argumentar, escrever, enfatizar e abordar assuntos importantes. Depois, no final da redação, o Enem vai solucionar aquele problema, certo? Então, o que fazer? O Enem, ele sempre vai ter uma estrutura que é uma receita de bolo. Você pode fugir do padrão da receita de bolo do Enem? Pode. Se você é uma pessoa que não é tão clássica quanto ao Enem, você pode seguir uma. Não vou falar ação, mas você pode seguir algo que não saia daquilo. O que eu sempre recomendo é seguir uma estrutura. Então, você começa com uma introdução em que você vai contextualizar o tema. Aí você vai usar filmes, séries, alusão histórica, vai fazer uma breve comparação. Aí você vai colocar uma tese. Contextualizou, colocou a tese. Aí você vai para o desenvolvimento 1. No desenvolvimento 1, você vai falar sobre o primeiro ponto daquele problema, contextualizar o primeiro ponto daquele problema, fazer uma analogia sobre o primeiro ponto daquele problema e você vai colocar uma consequência sobre aquilo que acontece. No segundo desenvolvimento, você vai fazer a mesma coisa. Tópico frasal, contextualizou, abordou o problema e, por fim, uma outra consequência daquele problema. Final, conclusão, aí você vai colocar o que fazer para solucionar o problema. Quem vai fazer aquilo? Como vai fazer aquilo? E qual é o que fazer, como fazer, onde fazer e o que vai surgir a partir daquilo. A sociedade vai melhorar como? Os idosos vão ter mais acesso a, sei lá, parques de passeio, um exemplo bem horrível, né, gente? Mas tudo bem. Vai ser assim que você vai concluir. Eu vou trazer mais na próxima aula, a gente vai estar discutindo sobre uma estruturação de redação, eu vou trazer várias redações bem estruturadas para a gente discutir em sala de aula. Outro modelo de redação que é muito legal é o modelo de dois lados, que você começa introduzindo a redação, contextualizando, aí você coloca a sua tese. Colocou sua tese, definiu bem a sua tese. Aí você vai colocar os dois lados. No primeiro desenvolvimento, você vai colocar um lado da situação.
Acontece isso, isso, isso. Aí depois, no segundo desenvolvimento, você vai colocar o outro lado da situação. Depois, na conclusão, você vai solucionar o problema do mesmo jeito. A redação, ela é prática. Vocês não vão conseguir ter uma redação bem desenvolvida se vocês não tiverem o hábito de praticar a redação. É muito importante que vocês saibam argumentar, discutir sobre o tema, mas isso vocês só vão saber fazer, vocês só vão conseguir fazer com a prática. Então é muito importante que vocês pratiquem a redação e o tema da redação toda semana. Pode falar, Débora. Achei que você ia falar alguma coisa. É muito importante que vocês saibam praticar a redação toda semana, que vocês não deixem de fazer, porque é muito importante. A gente não consegue desenvolver bem uma redação se a gente não tiver o hábito de escrever e de ler. Quando eu fiz a minha primeira redação no cursinho pré-vestibular, eu tirei 3. Hoje em dia eu escrevo uma redação muito boa, mas eu praticava muito. Eu escrevia toda semana 2 redações. E é o que vocês precisam fazer, porque a redação do Enem ela vale 1.000 pontos. Se vocês tirarem 800 numa redação, tá de excelente tamanho, 700 também. Mas quanto maior for sua nota, mais isso vai te ajudar. Por fim, hoje é só sobre isso que eu vim falar com vocês, só sobre como montar uma redação, como uma redação deve ser estruturada. A partir de agora, a gente vai estar discutindo. Então, na próxima semana, eu vou trazer a estrutura de 2 modelos estruturais de redação e como vocês devem como deve ser feito esses modelos. E também nós vamos estar trabalhando textos críticos em aula para que vocês desenvolvam os textos críticos de vocês. Eu vou mandar esse texto para as monitoras, para que vocês possam ler. E na próxima aula a gente vai estar discutindo esses textos. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Débora, já falei. Obrigado. Obrigado pela aula, aprendi muita coisa, viu? Horácio, você precisa de alguma